já dizia o filósofo Aristóteles, a música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima da sua condição. É isso. A música nos acalma, nos diverte, nos embala, define momentos marcantes, mas ela pode ir mais além. Pode facilitar e promover a comunicação, relacionamento, aprendizado, além de atender necessidades físicas, emocionais, sociais e cognitivas. Estamos falando da musicoterapia, que busca desenvolver potenciais, restaura funções das pessoas, com o principal objetivo de melhorar a qualidade de vida. Pode ser usada na prevenção, reabilitação ou tratamento. No programa Saúde e Vida de hoje vamos falar sobre musicoterapia. O que é? Como é o processo? A quem é recomendada? E, claro, os resultados. Estamos recebendo a musicoterapeuta Ludmila Cristina Poiares, Dr. Elco Pericinotti, médico psiquiatra do HC, Dr. Marcel Caio, também médico psiquiatra, e Dr. Davi Calderoni, ele que é psicólogo e psicanalista. Como eu falei, vamos falar de musicoterapia. Vou começar com a nossa musicoterapeuta. Explica um pouquinho pra gente o que é a musicoterapia, como é que ela surgiu? A musicoterapia ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial como ciência. A música sempre existiu, mas como tratamento científico foi depois da Segunda Guerra nos Estados Unidos e Europa. Aqui no Brasil já existe desde 1970 e de lá para cá vem sendo difundido o estudo dos efeitos do que a música proporciona no indivíduo. Mas como é que se descobriu isso? Como é que descobriu? Falou assim, a música serve para alguns tipos de tratamentos, é recomendada para melhoria da qualidade de vida. A gente sabe que música é bom ouvir, mas dentro dos processos terapêuticos. Então, como eu falei anteriormente, eles fizeram um trabalho com soldados, né? Eles viram que os soldados, depois da guerra, tinham melhora na qualidade, recuperando-se melhor na saúde, né? Durante a recuperação hospitalar. Então, tinham trabalhos de música e depois que eles perceberam que havia essa melhora, essa qualidade de recuperação, eles fizeram um estudo mais profundo em Michigan, que fizeram a Universidade de Michigan, depois fizeram a Associação Federal Mundial de Musicoterapia. E de lá para cá, né, como eu falei, vem sendo aplicada a musicoterapia em todos os quadros clínicos. E vem se aperfeiçoando, ou seja, as técnicas vão melhorando? Sim. Vocês trabalham nesse Tem desenvolvimento? técnicas específicas da musicoterapia, tem teorias específicas da musicoterapia. A gente vai falar sobre isso já já. Doutor Elco, como é que os psiquiatras recebem esse tipo de terapia? Ou seja, de que forma ela ajuda também o trabalho de vocês? Bem, nós começamos lá no Hospital das Clínicas com a professora Ludmila, que está aqui presente, que faz parte do grupo do Hospital Dia, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E digamos que a musicoterapia, ela ganhou muita força com o advento das neurociências. Há quanto tempo isso? Há quanto tempo vocês se utilizam da musicoterapia? Bem, há 10 anos, não, Ludmila? 6 anos, mais ou menos, que eu estou lá. Em torno de 6 anos, mas que, digamos assim, que ela começou a ganhar força com as neurociências, eu diria que já tem uns 20 anos que ela pegou um impulso bastante grande. Como é que ela é utilizada, doutor? A gente sabe que tem, claro, o tratamento médico propriamente dito, mas como é que ela é intercalada nesse tipo de tratamento? Esta é uma questão extremamente importante, porque muita gente pensa que musicoterapia é ouvir, por exemplo, um determinado disco, ou musicoterapia é você tocar um certo instrumento, né? Eu diria que isso daí é um dos recursos da musicoterapia. A musicoterapia é como se fosse um tratamento psicoterápico, só que através de sons. Muitas vezes, os pacientes não sabem tocar instrumento nenhum, mas começam a produzir sons, ruídos, e o musicoterapeuta vai acompanhando lado a lado o paciente
neste percurso de produção de sons e ruídos e vai tentando, digamos assim, trabalhar com conflitos emocionais, conflitos neuróticos Sim. e até mesmo conflitos psicóticos, que seriam coisas do campo da esquizofrenia, por exemplo, que é possível ser trabalhado com musicoterapia também. Que resultado se tem? Ou seja, a gente sabe que as doenças mentais existem vários tipos e em muitos momentos a gente nota que alguns pacientes até não têm um certo conforto com a música. Eu assisti um filme, não vou me lembrar agora, que ele ouviu uma música, ele fala muito mais agitado. Vocês fazem esse acompanhamento para saber que tipo de, vamos dizer assim, de técnica da musicoterapia pode ser utilizada com cada paciente? Vocês fazem isso? A nossa musicoterapeuta, a professora Ludmila Poiares, faz. Né? Nós acompanhamos, nós como interessados e, digamos assim, estudiosos, mas como coadjuvantes, né? Acompanhamos de perto o trabalho dela. E claro, se você tem um paciente agitado, você não vai colocar sons que agravem o sintoma agitação. Se você tem um paciente, digamos assim, vamos utilizar algumas, se o doutor Marcel e o Dr. Davi me permitem, algumas expressões mais populares. Claro. O paciente mais marcha lenta, devagar, quase parando, você não vai colocar uma música lenta. Clássica. Não, daquelas Por exemplo? tipo zen, daquelas que o paciente vai acabar adormecendo, não é mesmo? Então, eu acho fundamental que a gente leve em conta o estado do paciente, o som que está sendo produzido naquele momento, para que isto exerça uma função terapêutica. Resumindo, veja, quando nós ouvimos uma música mais agitada, nós tendemos a ficar mais, digamos assim, antenados, mais ligados no ambiente. Quando nós ouvimos uma música mais suave ou uma música mais sonífera, a gente tende a se desligar um pouco mais do ambiente e até mesmo podemos sentir sono ou uma certa lentificação psicomotora. Existe alguma Então, pesquisa? isso é importante, né? Claro. Existe alguma pesquisa, algum estudo, doutor Marcel, que comprove os resultados já da musicoterapia, ou seja, nesses tipos de tratamento? Existem. O que é interessante é que, eu acho que a partir dessa percepção, né, de que a música como uma arte universal, né, tinha justamente essa capacidade de causar efeitos nos pacientes, né, nas mais variadas tipos de comprometimento, começou a se criar um interesse exatamente de querer entender se de fato tinha alguma evidência, né? Sim. O que os estudos mostram hoje, claro que você tem que considerar também a qualidade desses estudos, né? Porque quando você vai falar exatamente em evidências, do ponto de vista mais rigoroso, tem toda uma metodologia rigorosa a seguir. Mas o que já se percebe é que existe sim, né? Assim, já tem muito estudo mostrando qualidade e efetividade da musicoterapia para quadros depressivos, né? Para melhora cognitiva e também para pacientes psicóticos, né? Pacientes esquizofrênicos, onde a musicoterapia tem uma valia enorme. Alguns quadros neurológicos, né? Ainda tem estudos que precisam ser melhor elaborados até para poder se rebuscar realmente se tem essa efetividade. Mas já se percebe, sim, né, que para alguns quadros ansiosos, para esses quadros depressivos mais leves, a intervenção na musicoterapia faz, de fato, diferença. Né? E ela tem uma grande vantagem. Né? Primeiro porque a música, né, como uma arte universal que a musicoterapia se apropria, ela não tem nenhuma contraindicação, se a gente for pensar. Né? Acho que se for pensar nos tratamentos clássicos, com uma série de efeitos colaterais, nesse sentido ela pode ser aplicada a vários pacientes. Né? Então é de fato fundamental de se entender se a musicoterapia, quando bem aplicada e quando bem estudada, para quais patologias ou para quais condições e circunstâncias ela pode ser melhor utilizada. Vocês defendem um tratamento individual ou mais em grupo? Como é que os médicos veem isso? Depende de cada caso? Acho que depende muito da percepção, sim, em geral de uma equipe multidisciplinar, né? A gente fala até interdisciplinar, porque todos conversam sobre as melhores indicações para esse paciente, né? Claro que eu acho que a palavra final fica aí com a musicoterapeuta, né? Porque tem essa percepção de qual paciente talvez possa trabalhar em grupo, porque é um tipo de exposição, né, com outros pacientes, e que em algumas situações, até como o próprio doutor Elco falou, o paciente pode ficar mais aflito, mais angustiado, e aí nesses casos acho que um trabalho individual ele é muito mais indicado. Né? Agora, doutor Davi, conta pra gente como é que o senhor usa a música. Você falou assim, chegou, sentou e falou assim, eu já sou músico, né? Como é que ela influencia no seu trabalho? Olha, eu, em sendo músico, naturalmente atento ao ritmo, à entonação, né?
e, eventualmente, as produções sonoras musicais dos pacientes, não é? Em terapia normal, por exemplo, a gente falou mais de doenças psiquiátricas, mas assim, eu tenho a minha terapeuta, eu faço a minha sessão de terapia. É positivo para mim também, nessas sessões mais simples, sem problemas médicos sérios, seja até como desabafo, né? A gente acaba se acostumando com o terapeuta. Isso é positivo numa terapia simples e em que situações é recomendado? Então, eu prefiro sempre pensar em sofrimentos psíquicos. Sim. Né? Trabalho mais com essa categoria do que com a categoria de doença mental. Sim. Né? E dentro dessa minha perspectiva, o que é terapêutico? O terapêutico é aquilo que pode, simultaneamente, trazer um alívio sustentável para os sofrimentos, acompanhado de um autoconhecimento. Um autoconhecimento que será tão melhor quanto mais profundo. E como eu sou psicanalista, eu entendo que o profundo se refere ao inconsciente. Então, observados esses critérios, eu pergunto a você, quando você se utiliza ou vive o fenômeno musical, nessas circunstâncias em que você está numa psicoterapia, acontece, junto com a melhora, uma possibilidade de você se conhecer mais profundamente? Eu pergunto a você. Porque a gente relaxa mais, né? Eu estava pensando, quando eu falei, vou fazer um programa sobre musicoterapia, o que a música provoca em mim? Claro, depende do meu humor. Tem dia que eu estou mais alegre, quero ouvir uma música mais agitada. Tem dia que eu estou triste, briguei com o namorado. Você ouve uma música mais triste. A gente acaba se antenando a música dessa forma, com o nosso estado de espírito. Então, você me fez a pergunta, acredito que sim. Né? Se você está com mais dificuldade de relaxar, você chega mais agitado a um consultório, se você ouvir uma música, você vai relaxar. Né? Então, eu acho que influencia até no próprio trabalho do médico, na questão de relação paciente e médico. Ou estou errada? Bom, eu escutei os médicos aqui presentes dizerem que sim. E enquanto profissional também da saúde, não é? O que eu posso dizer é que eu tenho observado com a assim chamada população em situação de rua muitas circunstâncias em que o elo comunicativo entre os que trabalham na saúde atendendo essa população, não é? E essa própria população, fenômenos impressionantes de facilitação de contato, de integração, não é? A música é universal, né? Se a gente pensar nesse sentido. Agora, doutora, como é que a senhora prescreve a música, né? Que tipo de receita? Como é que é dada a receita para cada um? Não existe um remédio que você vai na farmácia comprar. Claro. Não existe uma coisa pronta. A musicoterapia, ela trabalha em conjunto com os profissionais, né? Psicólogos, TOs. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Você já sofreu algum tipo de resistência de médicos com relação à musicoterapia? Por quê? Nossa, demais! Por quê? Com quais questionamentos, Ludmila? Pra que musicoterapia? É musiquinha para relaxar? E a musicoterapia não é isso, é como o Dr. Elco falou. Eu posso utilizar a música como um instrumento terapêutico, né? Ele é um instrumento que alcança o inconsciente do sujeito de uma forma que não seja racional. Ela é inconsciente e aí ela me responde algo que eu quero terapeuticamente alcançar. Então, se a pessoa tem algum sofrimento e ela não consegue falar para o terapeuta, né, o psicólogo, porque aí tem um verbal. Sim. A música age no não verbal para voltar ao verbal, né? Então, ela é uma coisa inconsciente que vai para o consciente e você conhece o seu eu através das sonorizações, universos de sons. Inconsciente, porque aproxima as pessoas. É uma coisa tão inconsciente a música, ela aproxima as pessoas, coloca essa questão da igualdade, colocou o Davi muito bem, o doutor Davi colocou muito bem. É só a gente pensar em grandes festas, como carnaval, né, e outras situações, que você não vê se é negro, se é japonês, se é branco, se é rico, se é pobre, se é doente, se não é. Essa aproximação. Sim. Então, isso facilita também a questão paciente e médico. Foi o mesmo questionamento que eu fiz ao doutor Davi. Terapeuta, médico, há uma
uma questão assim de ligação emocional, né? A música, ela age no emocional de uma forma, né, esplendorosa, né? A gente não tem como explicar, por que você gosta de cantores e eu não gosto? Tem, como é? Não tem. Isso faz parte de uma vida da pessoa. Sim. Até que quando a gente vai fazer o atendimento musicoterápico, a gente faz uma anamnese sonora daquele sujeito. Que interessante. A gente vai saber sobre isso. Que tipo de pergunta ela faz, que tipo de técnica é utilizada, como é que os médicos se conversam para medir resultados, se já houve algum tipo de resultado que surpreendeu médicos com o uso da musicoterapia. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre musicoterapia. Eu deixei algumas perguntas para a doutora Ludmila sobre como é que é esse exame, né? As técnicas, mas o doutor Davi, no intervalo, me disse, olha, eu quero colocar alguma coisa sobre a questão da música, como eu falei, como agente social, né? Agregador, de igualdade. Diga, doutor Davi. Então, certamente essa é uma questão política. A questão da igualdade é uma questão política. Isso ficou evidente quando eu mencionei essa igualdade referida às relações entre os agentes de saúde e a população em situação de rua, né? Me parece que, sem prejuízo disso, de ser uma questão política, é uma questão também ontológica e psicológica. Em que sentido? Se nós remontarmos ao que nos explicou a Ludmila quanto à origem histórica da musicoterapia, ela se originou a partir de situações de guerra. E situações de guerra são situações de trauma, Tensão, né? trauma físico e psíquico. E trauma implica fragmentação. E a fragmentação estabelece uma não igualdade entre as partes, seja do psiquismo, seja do corpo afetado. Então a música tem esse poder de restabelecer relações isonômicas e proporcionais entre partes e todo. Quer dizer, agente agregador. Tanto do psiquismo, exatamente. Tanto do psiquismo quanto do corpo, considerado abstratamente como podendo ser observado. Né? Nunca pode existir efetivamente a parte do psiquismo, mas ele pode ser observado e considerado especificamente. Não é? E, então, me parece que isso também remonta, se vocês me permitem, e aí eu faria uma pergunta aos meus colegas também, não é? Eu vou falar de um psicanalista que é o Winnicott, que talvez vocês conheçam, não é? Ele observou que crianças recém-nascidas, que por questões metabólicas necessariamente têm um ritmo cardiorrespiratório mais acelerado do que a da mãe, assim que nascem, procuram encostar a sua cabecinha no peito da mãe, estabelecer relações de proporção entre o seu ritmo cardiorrespiratório e o ritmo cardiorrespiratório da mãe. Ou seja, desde o começo, essas relações de proporção podem nos dar uma identidade geométrica que pode ser um princípio, e aí vem a minha pergunta aos colegas, né, e a Ludmila e a você, pode ser um princípio de saúde, a questão das relações de proporção. Então, estamos falando de uma igualdade geométrica, da ordem das proporções. Isso faz sentido na prática e conforme o conhecimento de vocês? Eu quero até complementar esse questionamento, porque eu lembro quando eu fiquei grávida, todo mundo falava, ouça muita música, o bebê gosta de ouvir música. E eu lembro quando eu estava muito agitada, eu colocava uma musiquinha mais tranquila, ela se acalmava. A gente entra na questão da música, você percebe nitidamente. É uma coisa muito... te acalma e, consequentemente, te acalma o bebê. Nessas duas situações, nessa questão que ele falou que é mais física, né, do controlar a respiração, que muita gente não consegue até hoje, a gente tem nessas dificuldades, e essa coisa de terapia mesmo, sem a necessidade de doenças pré-estabelecidas. Ou seja, você conviver, né, com a musicoterapia desde o nascimento ou em qualquer idade, doutor Marcelo. Sim, concordo com o doutor Davi, porque se formos pensar no funcionamento do cérebro, né, independentemente de condições patológicas ou que causem, né, sofrimento mental, como o próprio doutor Davi falou, a gente tem áreas específicas no cérebro que tem uma conexão, por exemplo, com áreas de sensibilidade, algumas áreas do cérebro que estão conectadas com a expectativa que você pode ter para qualquer tipo de situação.
né? Áreas que geram emoções das mais variadas, né? Áreas do cérebro que estão relacionadas à parte, por exemplo, tátil, né? Então, se a gente for pensar tanto na música como esse fenômeno sensório tão complexo, mas também até como se a gente extrapolar um pouquinho, pensar no tocar de algum instrumento, que tem toda a questão motora, da noção espacial, da coordenação, tudo isso no cérebro passa a ser estimulado de uma forma extremamente complexa, muito ampla, né? Então a música, né, eu acho que o tocar no instrumento, né, como o próprio doutor Davi falou, assim, encostar, né, de uma criança, por exemplo, na barriga da mãe, um estímulo tátil que tem um barulho, uma vibração, isso estimula áreas do cérebro que tem toda uma conexão com a parte física. Claro que a gente está falando também de uma percepção sensorial, que ela é mais subjetiva, né, ela não é palpável, mas de alguma forma o corpo traduz isso. E essa tradução faz com que o organismo reaja das mais, né, diferentes formas. É importante dizer que não precisa saber tocar um instrumento, não, né? A musicoterapia eu falo assim, não eu não é toco nem campainha, né? Então, não é obrigatório saber música. No atendimento de musicoterapia não precisa saber música. Mas, por exemplo, durante o atendimento a pessoa pode adquirir esse gosto? Tem gente que já teve isso, principalmente, né, quem tem doenças que agitam mais, né, doenças psiquiátricas que deixam a pessoa mais agitada. O aprender a música, o tocar algum instrumento, já aconteceu isso? Sim, muitos pacientes né, que vão fazer musicoterapia já estudaram música, têm um conhecimento familiar de música. É nesse exame que você descobre isso? Isso, tudo isso. Que tipo de questionamento? Tudo? Você pergunta a música, tipo de música que gosta? Se a mãe já tocou algum instrumento, como é a convivência sonora familiar, né, se vai à igreja, né, se tem experiências diversas com sons. Se ouvir música com frequência, esse tipo de tudo, qualquer coisa sobre música. Qualquer coisa sobre som. Até mesmo ruído. Que ruído que você gosta? Eu gosto do barulho da chuva. Que ruído que você não gosta? Da britadeira. Então, são esses sons que nós analisamos naquele atendimento. Aí você estipula o tratamento que você vai colocar. E aí, com o objetivo específico, se é uma ansiedade, uma depressão, um esquizofrênico, dependendo do quadro da esquizofrenia, se é muito grave, se é um transtorno bipolar, que ainda não chegou na esquizofrenia, se tem muitos delírios, né, auditivos e visuais. Eu tenho um paciente que ele gosta de tocar violino. Então, eu trabalho com ele o violino. Mas ele toca, não? Ele gosta do som? Ele gosta do violino e toca algumas coisas. Sim. Ele gosta do instrumento. Ele não teve aulas de violino. Então, eu trabalho com ele a atenção, né? Para tirar o foco do delírio dele. Mas o fato de tocar é melhor ou não? Isso não tem... Independe. Depende? Independe. Porque você está trabalhando diversas motricidades, né? A atenção, o movimento do braço, você lê a partitura, você presta atenção nas notinhas, às vezes se tem a letra da música, também ele está lá cantando ao mesmo tempo. Então, tudo isso está sendo trabalhado. A música, ela age no hemisfério cerebral, como o doutor Marcel comentou, ao mesmo tempo. Os dois hemisférios funcionam ao mesmo tempo, sem o raciocínio. Eu estou aqui raciocinando como você me perguntou, então eu estou te respondendo. A música não, ela age sem você perceber. Então, se tem uma música agitada, eu automaticamente, meu corpo é levado àquela agitação. Por isso que muitas vezes a gente está conversando, de repente vem uma música, você perde, o que eu estava falando, a gente não tem esse controle, é isso? Sim. A gente está conversando, vem uma música, você perde, o que eu falei mesmo? Tem uma questão emocional. Te leva para um outro lado. Outro dia eu estava conversando com meu irmão e escutei no vão do MASP um saxofonista. Eu amo saxofone. Aí eu tô conversando e de repente opa, olha o saxofone ali. E aí você esquece o fio da meada. Aí eu fui lá e voltei. Doutor, além do questionamento do doutor Davi, eu vou complementar aqui. Algum resultado já o surpreendeu? Ou seja... Não, foi a musicoterapia que acelerou determinado tratamento, isso comprovadamente? Sim, já. Eu me lembro... Já, a caso da Ludmilla. Dos atendimentos. Está apaixonada por esse caso. E eu também, de um paciente nosso do Hospital Dia, que tinha um problema de amusia. Que é isso? Bem lembrado. A música é quando não distingue as notas musicais. Então é como, ao invés de do, ré, mi, fá, sol, era como se fosse do, ou então ré, 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 alguma coisa assim. Sim. E nos exames de imagem,
exames bem específicos de neuroimagem, nós notamos um hipometabolismo de lobos parietais, ou seja, de uma determinada área do cérebro. Certo. Né? Geralmente de ambos os lados. Isso. No final de quase um ano, né, Ludmila, de tratamento, um ano e meio, 2. o paciente já conseguia distinguir com muita facilidade as notas musicais e, inclusive, executá-las, não é? Sim. Agora, esse foi um caso muito interessante. Até estávamos pensando em publicar isto, Pois não é, é. Ludmila? A gente não fez ainda. Ainda está, É que a gente está fala em banho-maria. a gente falou, o homem é uma caixinha de surpresas. Agora, né? é uma Tem que questão, há pensar. uma questão aí, Ana, que precisa ser... senão a música fica sendo vista somente como uma coisa do... Ouvir. Da Isso, do audição, ela é sensório tátil auditivo. A gente não pode esquecer, e há trabalhos, né, Ludmila, Sim. sobre isso, de que nós temos em toda a nossa pele, em vários pontos do nosso corpo, os mecanorreceptores que absorvem as vibrações, independentemente se ouvimos ou não. Então, é um ponto importante. Então, provavelmente, um bebê Que é que aquilo se acalma... que o doutor falou, que é da vibração, a questão da vibração. Sim, por causa desses mecanorreceptores de sons musicais. Enfim. Um bebê que se acalma na barriga da mãe, veja, não é por uma questão bioquímica auditiva que passa pelo sangue, via a placenta e tal, não. São os mecanorreceptores mesmo da mãe e do bebê, da barriga da mãe e do bebê. Sim. Sim. Agora, todavia, fiz uma pergunta para a Ludmila, ela falou, tem, mas profissionais que resistem a isso, né? Ela não quis contar nenhum caos, mas depois ela me conta. Que resistem a isso, por que ainda há resistência, não só na questão da musicoterapia, mas de aliar algumas formas de tratamento a essas novidades, entre aspas, né? Porque a musicoterapia existe desde 1970 no Brasil. Por que essa resistência ainda? Olha, a única coisa que eu posso dizer é que a resistência é um fenômeno humano universal. Né? Tanto é que resistência é um conceito psicanalítico. Porque se tem como mensurar resultados, né, de determinadas terapias, como a musicoterapia, por exemplo. Sim. E aí eu posso pegar a sua questão e dirigir aos meus colegas fazendo a seguinte tradução. Que eu pergunto se consideram pertinente, em caso positivo, como responderiam, como desenvolveriam, né, na análise das próprias experiências em relação a essa específica resistência à musicoterapia. Freud, diferentemente de dizer, temos aqui algo que obstrui, uma pedra que obstrui o caminho, vamos saltar a pedra, ele disse não, é através da pedra, no caso, através da resistência, que vamos ter acesso à significação do fenômeno, não é? Ele falava sobre as resistências ao tratamento psicanalítico, que significa resistências ao mergulho no inconsciente. Não é? Então, dependendo de como o paciente resiste a isso, como analisando resiste a isso, aquilo que pode levá-lo ao encontro de significações inconscientes, ou significantes também inconscientes, se vai revelando qual é a natureza daquilo que está resistindo. A minha pergunta é assim, nessas experiências em relação à resistência à musicoterapia, algo se revela das razões dessa resistência no ato mesmo pelo qual os profissionais resistem? Dr. Caio. Puxa. Pergunta difícil. Eu acho que se revela um preconceito, sim, né? Eu acho que talvez de um aspecto mais positivista, científico da medicina, né? Em que a gente só pode propor intervenções ou propor tratamentos baseados em evidências ou que tenham... É sempre remédio, né? E o profissional... E eu acho que é outra questão que também envolve muito aquilo que falo como médico, falo como psiquiatra, mas também daquilo que é da onipotência, às vezes, da medicina, né? De achar que vai dar conta de tudo. E acho que aí a grande questão que a gente está falando da música e da musicoterapia é de que, assim como a gente citou exemplos aqui, que a música ela tem essa capacidade de nos causar, né, um estímulo e uma percepção que até nos desvia da atenção. Sim. Eu acho que quando a gente vai propor a musicoterapia para alguém, a gente entende e percebe que exatamente essa penetração, acho que
suplanta, né, se sobrepõe a essa resistência e faz com que alguém que tenha, por exemplo, uma dificuldade de aceitar um tratamento tradicional não se oponha, por exemplo, a uma abordagem da musicoterapia. Entendi. Né? Então eu acho que tem as duas mãos. Para o psiquiatra, sem dúvida nenhuma, ajuda demais, né? Porque eu acho que as resistências que os nossos pacientes demonstram, né, e se opõem a qualquer tipo de uma intervenção mais clássica, mais tradicional, a musicoterapia, às vezes, como uma primeira linha de frente, ajuda muito a quebrar essa resistência. Então, eu acho que isso nos ajuda demais num trabalho em equipe. Né? Me deu uma ideia de uma pergunta. Quais são as principais, ou as primeiras, os primeiros questionamentos quando há essa prescrição? Não de pessoas que tenham dificuldade de discernimento, mas do familiar, por exemplo. Doutor, o que vai fazer a musicoterapia no meu filho que tem determinado tipo de doença ou tem algum determinado tipo de problema? Como é que são esses questionamentos? O encaminhamento para a musicoterapia é justamente específico para um quadro clínico. Seja reabilitação física, reabilitação da esquizofrenia no sentido de colocar o conhecimento do interior, né, o eu, mas de estar na realidade naquele momento. Então, são especificados cada coisinha, né? Tem a questão da dislexia, da amusia. Sim, a dislexia é interessante. É diverso. Mas assim, como é que você, que palavra que eu poderia usar, assim? Você está falando com relação a, não será só musiquinha para tocar? Exatamente. Como é que você consegue mostrar, dentro dessas dúvidas que são colocadas por pacientes e familiares, de que vai ter algum resultado? Eu garanto que isso... Eles devem perguntar assim, doutora, será que vai funcionar? O que você vai fazer? Ele vai ter que ficar ouvindo música em casa? São questionamentos que surgem quando a musicoterapia é prescrita? Surgem, mas... por exemplo, o familiar, quando ele quer a melhora daquele sujeito, né? Por exemplo, ele a mãe... aceita, não tem resistência. A mãe Entendi. tem resistência, mas porque ele quer a melhora daquele filho, então leva. E ver os resultados em 1, 2 meses... Eu tinha um caso de uma paciente que tinha Alzheimer e ela não reconhecia nem o próprio nome. E em 1 mês, eu cantando o nome dela, ela começou a falar o nome dela, reconhecer ela como a fulana, né, a Maria. E dessa música, falando o nome dela, eu comecei a tirar palavras da música que eu tinha criado. Maria gosta de andar e vai passear. Você resgatou uma história que ela havia esquecido. Isso, e tirando palavras dessa música que eu tinha criado, ela completava a música. Então, em 1, 2 meses, ela começou a completar. E disso tudo, ela começou em 6 meses a lembrar que a filha que levava... Lembrou do nome da filha. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente vai falar exatamente da musicoterapia com autismo, com Parkinson. A doutora Ludmila falou sobre a questão do Alzheimer, que é surpreendente, né? Eu já tinha perguntado sobre resultados surpreendentes. É mais um resultado surpreendente, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre musicoterapia. Sempre brinco aqui com o meu diretor, que é apressado, que no intervalo a gente sempre consegue fazer um programa diferente, né? Começar a fazer os bastidores do Saúde e Vida, que as conversas são ótimas. Mas a gente tem algumas fotos aí, o Gilberto vai pôr aí no ar para a gente dar uma olhada, que é o trabalho que a Ludmila desenvolve. Aí a criança, esse daí né? É com criança. Né, uma atividade... A musicoterapia é uma expressão com os instrumentos... ou canto, isso depende muito, como eu falei anteriormente, do objetivo do que é necessário para aquela criança que está na linha. Por exemplo, são sessões assim, que tem um tempo, dias, existe essa prescrição também? Vai fazer 2 vezes por semana? Sim, se é terapia breve, se é terapia prolongada. Essa é em grupo? Essa daí é em grupo, tem individual, em grupo, esse daí... Também tem, aí é um trabalho específico. Este paciente é o que o Dr. Elco tinha comentado, né, lá no HC. Ele está em tratamento há 1 ano, você falou. Ele já teve alta lá do HC, mas foi durante uns 2 anos. Aí eu tirei uma foto de como que é uma sessão de musicoterapia, né? Tem vários instrumentos, como esses que eu trouxe, algum deles. Então, tem o teclado, o chocalho de palhaço, o pandeiro. Tem paciente que cria o próprio instrumento?
Tem, nós fazemos a criação do Isso é instrumento. legal. É como eu falei, tem construções de instrumento ou também a questão de produção sonora, tanto na questão de construir, mas de produzir. Entendi. Né, a música do sujeito. Tinha uma criança aí no HC que ela pegou um instrumento e começou a cantar: você é a Mariazinha e eu sou a Joaquina. E ela: a Joaquina vai casar e você não vai casar. Então, por que aquilo? Entendi. Qual é a história, o contexto que a família cria com aquela criança? Ela deu o exemplo do Alzheimer. A gente comentava assim que no autismo é muito interessante o resultado, no Parkinson. Ela vem sendo mais utilizada, doutor Elco, nesses casos? Bem, no caso de autismo é bastante rica porque é uma facilidade para formar um vínculo com o paciente autista. Você tem autismo dos graus vive mais fora variados. do mundo, não é isso? Depende. Ele cria o mundo dele, não é isso? Depende do quadro. Depende do quadro do autista. Agora acabou de ser excluído, né, doutor Marcel, o Asperger. Né? Infelizmente, eu lamento, mas enfim, são as regras internacionais. O Asperger é um tipo de autismo extremamente benigno, né? Assim como há graus de autismo onde o jovenzinho, o garoto, se torna mesmo inválido permanentemente. Este é um viés onde a musicoterapia pode entrar como uma espécie de objeto intermediário para fazer esta vinculação com a realidade, com o social, com a família, ou seja, com o outro. Então, acho que tem um campo penso que tem um campo muito promissor, embora já se esteja trabalhando com música em crianças e mesmo adultos autistas, um campo muito promissor à medida em que o musicoterapeuta expandir cada vez mais, Davi há de concordar comigo, os seus conhecimentos em psicoterapia, de termos lato sensu. Porque a musicoterapia não é uma coisa assim, uma bagunça de barulhos. A musicoterapia é uma modalidade, ou pelo menos deveria ser, uma modalidade de psicoterapia. Porque todo mundo pergunta, quando fala musicoterapia, né? É ritmo, que tipo de música? Canta, dança, né? Toca. Mas, por exemplo, eu falei no começo do programa, doutor Davi, na questão, a gente falou muito de tratamento, né? De reabilitação e prevenção. De que forma a música pode atuar nisso? A musicoterapia pode atuar nessa questão de prevenção? Como se nota que alguém... Porque a gente tem casos, a gente está falando de doenças psiquiátricas, é muito comum que casos se repitam dentro da própria família. Né? Se essa musicoterapia pode ser utilizada para prevenir que um filho, um neto, não tenha a mesma doença que teve o avô, que teve o pai. Você acha que pode funcionar isso? Se pensarmos nos sofrimentos psíquicos como algo a ser prevenido, né, ou evitado, eu diria que a música pode prevenir o sofrimento na medida mesma em que pode proporcionar felicidade. Né? Perfeita comparação. Né? E eu queria, então, trazer aqui uma importante experiência que certamente todos os colegas aqui presentes, eventualmente também você, Ana, telespectador, se não sabe, é importante que saiba e que a gente possa comentar. Através da música ou do lidar com sons, pacientes que perderam o uso da linguagem articulada passam a retomar o uso da linguagem articulada. Pacientes que não falavam passam a falar. Isso acontece, não é? E por que será que acontece? Será que isso tem a ver com aquela questão, não vou retomar, do desimpedimento das relações entre as partes e o todo do corpo e da mente? Eu gostaria de escutar os O doutor Elco falou de uma coisa aqui que a gente pode até aliar, para que eu quero ouvir os especialistas. A gente está falando sobre desvio de atenção. E ele diz que muitas vezes a criança coloca o fone de ouvido, né, ouve a música, e ela consegue se concentrar em determinada atividade, principalmente de aprendizado, vamos colocar assim. É esse o aprender a ouvir, ou seja, o começar a falar ou retomar a fala através da música é com o aprender a ouvir ou reaprender a ouvir? Mais ou menos, porque quando você coloca um fone de ouvido,
você tem uma diminuição do número de estímulos externos. Sim. Então você pode ter buzina de carros, você pode ter pessoas falando, você pode ter rádio ligado, televisão ligada ao mesmo tempo. Isto, para uma pessoa que não tem déficit de atenção, já é complicado. Imagina para quem tem. É verdade. Então, o fone de ouvido, selecionando um tipo de ruído apenas, ruído aí no bom sentido, né? Facilita a concentração, a manutenção do foco atencional. Olha que interessante. Sim. Essa é a questão Tem muitos trabalhos com fonos junto com musicoterapeutas para trabalhar a questão da fala. Eu até levei um caso para o Congresso Mundial de Musicoterapia, lá do CAPES Itapeva, né, onde até o Dr. Marcel foi diretor lá do CAPES, de um paciente que ele cantava muito, gostava muito de imitar, mas não reconhecia a própria voz. Aí tu fala assim, mas como não reconhece a própria voz? Gosta de cantar. Gosta de cantar, mas ele imita outros cantores. Então eu fiz um trabalho que até eu levei para o congresso, do reconhecer a voz e também com esse trabalho reconhecer do corpo, que ele não tinha noção do corpo. Ele inspirava em vez de... Por exemplo, a gente quando respira enche o peito. Sim. Não, ele fazia ao contrário. Ele respirava e soltava o ar. Eu não entendia como que ele fazia isso, mas ele fazia ao contrário. O reconhecimento corporal dele era totalmente diferente do que a gente está acostumado no dia a dia a fazer. Entendi. Então, esse trabalho da musicoterapia está aí junto. Não dá para separar. É um todo. Não dá para você separar, não, psique e o corpo e ali o dedinho, não. Tudo tá junto. É um conjunto. Mas assim, você falou, eu participei de um congresso mundial. Tem países que valorizam mais a musicoterapia, por exemplo? Sim. Aqui não é. Pois é. No Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia. O estado. O estado do Rio de Janeiro já tem concurso público e aqui em São Paulo não tem. Mas outros países dão mais valor? Outros países dão mais valor. Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, né? China. Só que os orientais, não é porque o doutor Caio está aqui não, são sempre mais avançados. Pensam melhor, são mais rápidos. Mas aí tem uma questão cultural do nosso Brasil, né? Que a arte em si não é valorizada, mas a questão da musicoterapia, aqui no estado de São Paulo, até abrir uma oportunidade para que este programa seja para expandir a musicoterapia, né? Em outros meios de saúde. Um projeto de algum deputado para instalação na rede pública de departamentos de musicoterapia. Mostra rapidinho, nosso tempo está chegando ao fim, mas ela tem alguns instrumentos aqui meio inusitados, mostrar para o Didi ali, para o Diego. Isso aqui... Pode pegar. São tampinhas, gente, olha. São tampinhas. De garrafas PET. Construir com o paciente, dependendo qualquer coisa que produza som pode ser utilizada na musicoterapia. Eu posso usar uma dramatização da história da vida da criança, o que está acontecendo de traumas familiares. Contar uma história. Isso. Esse aí é um chocalho, né? Um chocalhozinho. Aqui tem um coco. Um coco que é assim. Aí assim, aquelas que tem de tudo de música, né? Olha isso. Esse daqui é um cabuletê. Ó, vou tocar, ó, tá vendo? Isso aqui vai me deixar calminha, Gilberto. Nem vou brigar com você mais. Um pandeirinho. Um pandeirinho. Meia lua. Como é que você, rapidinho, que o tempo tá acabando, como é que você estipula que tipo de instrumento você vai usar com cada pessoa? Na primeira sessão, você põe os instrumentos a pessoa no escolhe set. Em muitos momentos. E aí ele vai experienciando o som que agrada. E dali a gente vai depois colocando outros. E aí é aquela coisa. É o objetivo que o paciente necessita. Olha, tinha um monte de questionamento, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Mas eu vou dar um minutinho para cada um dos convidados para as considerações finais. A gente tem um exemplo de um artista muito conhecido que usou a musicoterapia, o Herbert Viana. Isso. Que sofreu aquele acidente de ultraleve, se não me engano, na época, e que usou a musicoterapia, que teve resultados extremamente positivos. Eu queria falar desse caso, queria falar da musicoterapia nas empresas, mas para uma nova oportunidade, 30 segundinhos para cada um dos convidados e minha convidada para as considerações finais. Doutor Davi, seu recado final. Meu recado final é simplesmente dizer que a música demonstra
o quanto nós podemos expandir as nossas fronteiras, tanto sobre as formas de tratamento, quanto através dos meios para o autoconhecimento profundo de cada um, e fazer os votos de que seja aprovada essa lei, que a Ludmila Quem sabe, né, no seu dia aqui um projeto. Vamos lá. para que seja reconhecida essa profissão que é urgentemente necessária de ser valorizada. Doutor Caio, muito obrigado. O seu recado final. Obrigado pelo convite também. Eu quero parabenizar, acho que a Ludmila aqui como nossa colega de trabalho também, e a TV Alesp também por essa oportunidade, não só de eu como médico psiquiatra, de poder falar um pouco sobre a experiência que foi trabalhar com a musicoterapia, né, e ver realmente quantas diferenças favoráveis, não só para os pacientes, né, os quais tratei, mas também para os próprios colegas, pelas experiências enriquecedoras que pudemos viver e o quanto que o trabalho em conjunto de fato enriqueceu e melhorou a qualidade não só de vida, mas favoreceu com que esses pacientes aceitassem melhor o tratamento, aderissem melhor às propostas de tratamento. Então isso é um fenômeno que foi assim extremamente enriquecedor para a minha experiência profissional, né, e pela TV Alesp por permitir também, né, divulgar essa super especialidade, né, que precisa de fato ser melhor conhecida. Eu aprendi muito hoje, eu desconhecia muito das coisas que foram ditas aqui no programa de hoje. Doutor Elco, também seu recado final. Então, a você, Ana, a TV Alesp, aos colegas, aos telespectadores, muito obrigado. E uma mensagenzinha final, que seria mais ou menos nesses 30 segundos, né, que eu tenho. A Ana me disse que eu tenho. Olha, eu sou um grande entusiasta dos medicamentos, da psicofarmacologia. Mas há uma questão. É necessário que a psiquiatria moderna se utilize com muita urgência dos chamados cuidados complementares ou integrativos. Eu diria que a musicoterapia se insere aí dentro como uma terapia integrativa ou complementar. Espero que a Ludmila concorde. Esse é o modo como nós podemos dar um passo além dos psicofármacos que já são fantásticos e altamente eficazes. Obrigado. Eu quero principalmente agradecer a doutora Ludmila, a primeira musicoterapeuta que eu conheço. Quero aprender um pouquinho mais sobre isso. Seu recado final. Obrigada, Ana, pelo convite, pela Alesp, por estar aqui proporcionando o conhecimento da musicoterapia, que não é só tocar música ou escutar música. A musicoterapia é uma graduação. Aqui em São Paulo, no Brasil, é de 4 anos. Então, quem tiver interesse, faça. Quem ama música, possa procurar a musicoterapia como um tratamento e não só de tocar, que ela é muito bonita. Eu quero mais uma vez agradecer ao Dr. Caio, Dr. Davi, Dr. Elco, doutora Ludmila. Quero agradecer a você. A principal lição é que para a musicoterapia não tem contraindicação, né? O Saúde e Vida vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.